Paz do Gelbi. É bom estar aqui com vocês de novo. É bom estar em casa. Eu amo essa casa, né? Eu amo a nossa casa. Eu amo o que o Senhor tem feito em nós, quer fazer, ainda está fazendo, ainda vai fazer. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Porque o Senhor é bom? Amém. Gente, hoje vamos falar sobre esse momento tão importante no Ministério Público de Jesus e nas nossas vidas, que é do Reino de Deus também, que é o Sermão do Monte. Então, te convido a abrir a sua Bíblia no texto de hoje, Mateus 5:13. Mateus 5:13. Diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém? Vamos orar mais uma vez e eu te convido a não me deixar orando sozinha, amém? Então, se você fala em línguas, fale em línguas. Vamos convidar o Espírito Santo mais uma vez. Amigo, nós amamos a sua presença. Nós precisamos da sua presença. Nós precisamos do Senhor. Sentir as coisas aqui não fazem sentido. Sentir a nossa unidade não faz sentido. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Amém? Eu queria começar falando um pouco do que estava acontecendo nesse momento da história. Então, o que acontece? Naquela época, o povo de Israel estava aguardando por um Messias. E, na verdade, eles estavam sob a opressão do Império Romano. Acho que todo mundo que estava nas aulas de história já deve ter ouvido falar disso. Acontece que eles esperavam um Messias enviado de Deus que fosse um líder político, que libertasse eles desse Império Romano, porque afinal as promessas, os profetas, as profecias prometiam que viria um Messias. Mas eles esperavam que era esse Messias, esse tipo de Messias, que fosse forte, que tivesse poder aquisitivo, que pudesse libertar eles desse lugar, do Império Romano. E quanto à lei, eles costumavam ouvir os mestres da lei que falavam sobre a lei de Moisés e ensinavam eles os costumes, enfim. Quando, na verdade, o Messias veio, nasceu numa manjedoura e de uma família pobre. E, nesse momento, ele já tinha começado o seu ministério, então a vida de Jesus, os milagres que ele fazia já eram públicos. E ele começou a atrair multidões nesse momento. E, de tanto ele curar e ministrar e ensinar, as multidões começavam a seguir ele. E eles chegaram, e então Jesus subiu no monte para ensinar os seus discípulos. Na verdade, ele veio para alertar que o coração humano precisa ser moldado por Deus e não apenas um comportamento exterior. Amém? Então é isso que Jesus está ensinando nesse momento. Ele sobe no monte, ele se senta e ele começa a ensinar os discípulos. E a multidão foi chegando ao redor e foi ouvindo o que ele tinha de tão interessante, tão importante para falar. E quando eu falo discípulos aqui, é importante dizer que não são só os 12, mas todos aqueles que se diziam seguidores de Jesus. Então, se nós somos seguidores de Jesus, nós precisamos saber o que Ele espera de nós. E o Sermão do Monte é exatamente Jesus revelando a vontade de Deus para nós. Falando sobre as nossas vidas, a identidade que Deus revelou desde o início. Amém? Amém. Então a gente vai falar, na verdade,
que o Sermão do Monte é o estilo de vida do reino de Deus. Amém? O Sermão do Monte é o estilo de vida do reino de Deus. Reino esse que já é, mas ainda não, em sua plenitude. Você pode dizer, já é? Vocês estão fracos hoje, viu? Já é. O reino de Deus já é porque Jesus veio e inaugurou o reino dele aqui. Então a realidade do céu, que foi a que ele planejou, a original, está aqui agora. E nós somos esses agentes do reino hoje, porque Jesus veio e inaugurou esse reino. Mas ainda não está pleno, porque ele ainda não está aqui entre nós. Mas um dia ele voltará. Amém? Ele vai voltar. E por isso que ainda não é. Já e ainda não. Mas nós somos convidados pelo Senhor a viver nessa realidade hoje. Então, Jesus veio, instaurou o reino, mas só será pleno naquele dia. Enquanto isso, nós precisamos ter um estilo de vida intencional. Não devemos obedecer os mandamentos do Senhor porque é religioso, porque é o que deve ser feito, mas porque a gente o ama. As bem-aventuranças, elas dizem mais do que apenas ter uma vida próspera ou abençoada. Na verdade, diz respeito a uma conduta de vida coerente à do reino de Deus. Reino que eu e você fazemos parte. Amém? Então aqui, o que Jesus está querendo ensinar, contando todas essas regras e todas as bem-aventuranças e todo o Sermão do Monte, que vai de Mateus 5 até o 7, é que a obediência é um ato de amor. Lembra? Em João ele fala, aquele que me ama faz o quê? Faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então a obediência é um ato de amor, mas mais do que isso, a obediência ela é uma disposição do coração. Não adianta obedecer aparentemente, mas ter rebeldia no seu coração. Obedecer só porque diz a cartilha, na verdade a obediência ela é inclinação no seu coração. Então essa noite, e eu falo com todo temor e temor, porque os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca aqui, que a gente precisa obedecer ao Senhor porque a gente o ama. Amém? Então, o Sermão do Monte, ele precisa sondar os nossos corações e nos levar a uma postura de obediência, que é a verdadeira adoração. E não é só algo que a gente precisa se tornar, na verdade é algo que a gente precisa se lembrar, porque a nossa essência é essa, a essência de quem faz parte do reino de Deus é essa, porque nós somos redimidos em Jesus, amém? A gente foi trazido para perto. Então, a nossa geração, ela é ensinada constantemente que a gente precisa fazer e produzir, produtividade é tudo agora, porque a gente precisa se tornar alguém, a gente só vai ser alguém que a gente for fazer, produzir. Mas na verdade, aqui Jesus está nos lembrando quem nós somos, quem Ele continua dizendo que nós somos desde a fundação do mundo. É sobre viver a essência que Deus já colocou dentro de mim e de você. Amém? Repita comigo, filhos amados. Nós somos filhos amados de um Deus que é amor. Amém? Mas que também é justo. E a gente vai ver isso. Então, sal e luz. O sal, ele foi feito para conferir sabor, certo? Para dar gosto, para conservar. Na época não tinha geladeira, então eles conservavam as carnes, por exemplo, com sal. Ele causa sede. E a primeira coisa que Jesus fala nesse texto é que nós somos sal. Diga sal. Nós somos sal. E também fala que nós somos luz. E a luz ela faz o quê? Ilumina, ela direciona, ela faz enxergar, ela traz clareza. Mas o que eu quero destacar aqui sobre esse texto é que sal e luz
não foram feitos para serem os protagonistas da história. Então, eu vou te dar um exemplo. Se a gente está fazendo um churrasco, quem gosta de churrasco? É muito difícil não gostar, né? Se você não levantar a mão, vai acreditar que você gosta mesmo assim, só não que levantar. Mas, se a gente fizer um churrasco e não colocar sal, pode ser uma picanha. Sem sal vai estar xoxa, capenga. Mas se a gente colocar sal demais, vai ficar horrível. Quem já comeu carne muito salgada é horrível. Então tem que ter a medida, porque o que importa no prato não é o sal, é a carne. Amém? Do mesmo jeito, se a gente entrar em uma sala escura e a luz estiver estourada, tiver luz de todo canto assim na nossa cara, a gente não vai conseguir ver nada. Ao mesmo tempo que se não tiver luz, a gente também não vê nada. Mas se ela estiver na medida certa ali, a gente consegue enxergar as coisas. Então, sal e luz não foram feitos para ser protagonistas. E eu quero trazer isso aqui pra gente, porque eu e você não fomos feitos para sermos protagonistas das nossas próprias histórias. Ao contrário do que o mundo nos ensina. Na verdade, existe uma história muito maior que está sendo contada desde antes da fundação do mundo. E o privilégio é nosso por poder participar hoje. Então não é sobre mim, não é sobre você, e isso não é só uma música que a gente canta no repertório da igreja, do louvor, amém? A história é de Deus. É sobre o que Ele está fazendo, é sobre o que Ele quer fazer. É sobre Ele. Mas o sal e a luz, eles influenciam e lideram mesmo assim. Apesar de não chamarem a atenção para si, eles ajudam. Quando eles roubam a cena, eles estragam tudo. Então saiba que se a gente está roubando a cena, em algum momento as coisas vão se estragar nas nossas mãos. Amém? João 1, fica à vontade para abrir a sua Bíblia. João 1, do 4 a 9, diz assim: Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Eles estavam chegando ao mundo, e estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina a todos os homens. João 8,12, o próprio Jesus falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O ponto é, a grande luz veio ao mundo para um povo que estava em trevas. Eu e você, era onde a gente estava, em trevas. Separados de Deus, afundados no nosso próprio pecado, perdidos, amarrados pela morte. Mas o Filho de Deus se fez luz, a nossa luz, e nos libertou. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então nós existimos para revelar a verdade sobre quem Jesus é. Através de quê? Palavras e ações. Amém? Então nós, como sal e luz do mundo, existimos para revelar quem Jesus é. As nossas ações revelam quem o Senhor é. As nossas palavras revelam quem o Senhor é. Será que a gente está revelando o Senhor de verdade? Será que quando a gente chega em um lugar, as pessoas conseguem sentir a doce fragrância de Jesus? Será que quando a gente chega, as pessoas desejam mais do que a gente tem? Ou será que na verdade é o contrário? As nossas ações e palavras devem revelar quem o Senhor é. As ações e as palavras dos amigos de Jesus revelam quem Ele é. Então as nossas vidas, ela tem que refletir o estilo de vida que as bem-aventuranças têm gerado na gente. E aí a gente vai precisar voltar alguns versículos para entender quais bem-aventuranças são essas. Que é esse Sermão do Monte. E aí eu te convido a ler do 5 ao 7 na sua casa. Mas agora a gente vai ler Mateus 5, do 3 ao 12. Então volta aí, alguns versículos.
Mateus 5, 3 ao 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos e filhas de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Tá, a gente começa com a primeira bem-aventurança que Jesus fala, que são os pobres em espírito. E falar de pobreza em espírito, a gente geralmente pensa, ai, coitadinho, pobrezinho. Mas na verdade a pobreza em espírito significa perceber o que está faltando na nossa própria vida. Pobreza de espírito não é vitimismo, não é ser um coitadinho. Na verdade, a pobreza em espírito é um reconhecimento dos nossos pecados. É reconhecer o quão pecadora, o quão pecador eu sou e necessitada da graça de Deus eu sou. É a primeira marca de alguém que anda genuinamente com Deus. Porque essa pessoa ela pode ter 1001 habilidades. Ela pode fazer várias coisas, cantar, pregar, tocar, fazer tudo. Mas no fim, ela reconhece que só é o que é porque o Senhor capacita. Ela reconhece que não é nada sem a graça do Senhor. E deixa eu te dar uma notícia, esse é quem nós somos. Nós não somos nada sem o Senhor, amado. Entenda, as suas habilidades não importam se o Senhor não estiver. O que você sabe fazer não importa se o Senhor não estiver. O que você costuma construir não tem valor. É passageiro se o Senhor não estiver. Amém? O pobre de espírito, ele não deseja ser grande, mas ele deseja fazer Cristo grande e cooperar para que as pessoas em volta dele encontrem Cristo. Porque a fumaça da glória de Deus sufoca o nosso orgulho. Abre comigo Isaías 6. A gente vai dar uma passeada na Bíblia aqui. Isaías capítulo 6. Amém? Do 1 ao 5. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele haviam serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então Isaías disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amados, Isaías era um profeta. Isaías ouvia a voz do Senhor. Isaías não só ouvia a voz do Senhor, mas ele comunicava ao povo que Deus estava falando. Ele tinha todas as razões para achar que ele era o bambambam. Mas quando ele teve uma visão da sala do trono e a glória de
a fumaça do Senhor, da glória de Deus estava lá, a primeira coisa que o profeta Isaías disse foi: ai de mim, eu estou perdido. Quando a glória de Deus está, não tem espaço para o nosso orgulho. E os pobres de espírito reconhecem isso. Nós não devemos estar preocupados em receber honras, mas em honrar uns aos outros, em honrar o Senhor. E esse é o reino de Deus. Não é sobre a gente. Amém? Os pobres de espírito desistem da ideia de que Deus lhes deve alguma coisa. E por isso, eles são os primeiros que escolhem perder tudo. Isso naturalmente incomoda o meu e o seu orgulho. João Batista era de uma família sacerdotal. Os sacerdotes na época eram ricos. Mas ele escolheu viver no deserto. E Jesus fala que João Batista foi o maior nascido de mulher. Tem noção disso? Ele era rico, ele tinha influência, mas ele escolheu viver no deserto. Ele escolheu perder tudo. Essa é uma característica dos pobres de espírito. E não para por aí, porque na verdade as bem-aventuranças falam, Jesus fala nas bem-aventuranças que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. O reino que já é. Amém? Não é uma promessa só futura, é uma promessa para agora também. O reino já é. E os pobres de espírito já têm o reino dos céus. Amém? O céu é futuro, mas ele está falando também sobre uma manifestação do céu na terra. E os pobres de espírito também manifestam o céu na terra. Isaías 57:15 fala: pois assim diz, alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu habito em um lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e com o humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento ao coração dos contritos. Ele habita em você. Amém? A segunda bem-aventurança são os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí, eu costumava olhar para esse texto e pensar: então eu sou bem-aventurada, porque eu sou chorona, viu, irmãos? Eu sou chorona, qualquer coisinha eu tô chorando. Só que, na verdade, o choro que Jesus se refere aqui é um choro de lamento pelos nossos próprios pecados. É um choro de lamento que os amigos de Deus choram porque veem que as coisas ao seu redor não estão bem. É um choro para alguém que olha para o Brasil e pensa: Jesus, o reino de Deus está bem longe do Brasil, eu vou chorar por isso. É um choro de alguém que olha para a própria igreja e fala: Senhor, tem misericórdia de nós, a gente perdeu a essência. É um choro que olha para a própria casa, para dentro do seu coração e fala: Jesus, me perdoa. Eu ainda não entendi o reino de Deus, mas eu quero ser seu amigo. Esse é o choro. Esses são bem-aventurados, os que choram. São pessoas que sentem a dor de Deus e se recusam rir daquilo que faz o coração de Deus chorar. São pessoas que se recusam rir daquilo que fere o coração de Deus. Você sabia que quando você fala da sua igreja, você fere o coração de Deus? Você sabia que quando você fala da igreja de Cristo, existe um noivo ferido de amor por ela? Quando você fala do seu irmão, você fere o coração de Deus? Quando você não vive conforme o que tem aqui, você fere o coração de Deus. Seus amigos são aqueles que se recusam a rir daquilo que fere o seu coração. E aí a gente precisa destacar aqui uma diferença entre arrependimento e remorso. Porque o remorso, ele é uma tristeza pelas consequências do que eu faço. Então,
fiz uma coisa errada, Jesus, e agora vou ter que falar pro pastor, vou ter que contar para os meus pais, e meu Deus do céu. E aí o que você faz sempre tem consequência. Então, se você está triste pelas consequências, mas você não se arrepende pelo que você fez, é só remorso. E remorso não serve de nada. Arrependimento é uma mudança de rota. Você voltar, você confessar, você se entristecer e chorar e mudar aquela rota. Então essa tristeza, ela é produzida nos nossos corações pelo Senhor. Porque quando ela é produzida por nós mesmos, dói, mas não transforma. Se não te faz confessar, é só remorso também. Mas ela é produzida pelo Senhor. E quando ela é produzida pelo Senhor, gera transformação, gera mudança de atitude. É uma tristeza segundo a vontade de Deus. Nós devemos chorar porque o nosso coração é inconstante. Nós devemos chorar porque o Senhor ainda não está aqui. Nós devemos chorar porque o mundo está se acabando sem o Senhor, sem arrependimento. Esse choro é um sinal externo da revelação interna da nossa humanidade. Então, quando a gente percebe que a gente é humano, caído, dependente da graça do Senhor, a gente chora. Porque existe um gemido dentro de nós que clama para sermos adotados e redimidos. Ana chorava por Samuel. Esdras chorava pelo povo de Israel. Paulo chorou pelas igrejas. Ezequias chorou pela sua morte. E Deus acrescentou anos de vida. Maria chorou por amor aos pés de Jesus. Deus está nos levando a um lugar de mais profundo, onde as nossas orações vão se tornar líquidas. Choros. Onde as nossas lágrimas acompanharão a nossa jornada com o Senhor. Amém? Ele está levantando uma geração que sabem o quanto foram perdidos, estavam perdidos e foram perdoados. O Senhor está fazendo isso. Amém? O pecado é uma doença na alma que é terminal. Mas existe um remédio, arrependimento. E ele nos leva até o sangue de Cristo. Amém? E a recompensa para os que choram são um consolo. Apocalipse 7,17 fala que o Cordeiro que está no centro do trono pastoreará os nossos corações. Ele nos guiará às fontes de águas vivas e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Você sabia que a minha e a sua oração agora, nesse momento, está enchendo taças no céu? A gente está enchendo taças na sala do trono. Quando eu oro, a gente está enchendo taça. Quando você ora, tem uma taça sendo cheia. E no fim, a Bíblia fala que Ele vai derramar essa taça sobre a terra. As nossas orações vão ser respondidas naquele dia. Amém? Terceira, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Ou humildes, na sua Bíblia deve ter assim também. Mas mansidão aqui não se trata de um temperamento. Trata de uma pessoa que é submissa a Deus, sem resistir à vontade dele. Jesus fala: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. A nossa natureza tornou a gente igual a um cavalo selvagem, que não é domado. A gente tem uma natureza caída, irmão. A gente sente raiva, a gente é pecador, a gente pensa besteira, a gente peca. E você pode abrir sua Bíblia depois em Jeremias 2 e ler. E ele fala exatamente sobre esse cavalo, esse jumento selvagem. E a gente sem a graça. Quando a nossa alma domina, a gente respinga nas pessoas o que a gente está cheio. Você sabia disso?
Quando o Espírito domina, a gente respinga nas pessoas o que a gente está cheio. Quando o Senhor doma o nosso temperamento, a gente põe em prática, a gente se submete à administração dele. E a gente ama os nossos irmãos, porque a mansidão também é amor. Deus não quer mudar os nossos temperamentos. Ele fez a gente do jeito que a gente é. Mas Ele quer domar você. Amém? Cutuca o irmão do lado e fala assim: Deus quer domar você. Deus quer domar a gente. Deus quer domar as nossas almas, os nossos corações inquietos. Quando a gente não está domado pela calmaria da voz de Deus, isso transborda nas pessoas. Quando a gente está domado, também transborda. E a mansidão, ela é 3 coisas. E aí, se você está anotando, você vai anotar isso aqui. A mansidão é se submeter à palavra de Deus, se submeter à vontade de Deus e se submeter ao povo de Deus. Então, se submeter à palavra de Deus é fazer e crer no que Jesus diz. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Submeter à vontade de Deus é não se ofender quando Ele te levar a um lugar que você não queria estar. Ou quando Ele não deixar você ir a um lugar que você queria. Será que você vai se ofender? Será que você vai se ofender quando o sonho que você tem no seu coração não se realizar porque não é da vontade do Senhor? Isso é mansidão também. Amém? Se submeter ao povo de Deus. Essa é difícil, né? Mas existe graça. A gente deve obedecer a Deus antes dos homens. Amém? Amém. Mas a gente também deve obedecer aos homens de Deus, que andam em retidão e têm sabedoria. Analise o seu coração. Não deixe que o seu orgulho te impeça de se submeter a alguém só porque você não gosta. Não tem sempre aquele líder que a gente discorda das ideias dele? Não deixe que seu coração orgulhoso te impeça de obedecê-lo. Amém? Mansidão também é se submeter ao povo de Deus. Quando alguém se opuser a você, seja manso. Quando você for provocado por alguém, seja manso. Satanás usa as pessoas, mas a nossa luta não é contra principados e potestades, não contra os nossos irmãos. Amém? Então a gente tem que amar os nossos irmãos. Seja manso quando você estiver desapontado ou ferido. Não desconta no colega, não desconta no irmão. Saiba quem você é em Deus, saiba o que Deus colocou nas suas mãos e usa isso para alavancar a vida do seu irmão e não a sua. Vou repetir, isso aqui é forte. Sabe o que o Senhor tem te entregado e usa isso para abençoar o seu irmão. Não usa isso para crescer. Amém? Isso é mansidão. A recompensa é herdar a terra. Próximo. Fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E aqui a gente tem, quando a gente fala de justiça, a gente pode falar sobre a nossa salvação, porque para Deus, de alguma forma, é justo que o seu filho, que não tem pecado, morra no nosso lugar, para que eu e você tenhamos vida. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Isso é justiça. Nós somos justos, porque Deus morreu, porque o Filho de Deus morreu no nosso lugar. Nós somos justificados. Amém? Também tem a justiça de como a gente se importa com o nosso próximo, que também é justiça, o quanto que a gente é generoso, o quanto que a gente ama, o quanto que a gente cuida. E tem a justiça, que é a nossa fidelidade a Deus e a sua vontade. Eu quero que você se lembre que existe um homem que é verdadeiramente justo. E ele viveu entre nós abrindo mão do poder de ser Deus, para nos ensinar que dá para ser manso, que dá para ser pacificador, que dá para chorar em santidade, que dá para ser pobre em espírito. Porque ele foi homem também, gente. Jesus, ele foi 100% homem. Ele viveu como eu e você. E ele mostrou que pode,
que a gente consegue, que dá para viver assim. Será que é coerente, então, continuar vendo, ouvindo, falando, fazendo coisas que a gente faz hoje que Jesus no nosso lugar não faria? É muito clichê a gente falar, né? O que Jesus faria? Mas, de verdade, será que ele falaria como a gente fala? Será que ele trataria os nossos irmãos como a gente trata? Será que ele se comportaria como a gente se comporta? Será que ele assistiria o que a gente assiste? Por que a gente continua fazendo? E aí eu já ouvi uma resposta de: porque eu não sou Jesus! Parabéns, você foi convidado a viver como ele. Esse é o Evangelho. Sabe o que também é justiça para Deus? Santidade. E Ele nos deu o Espírito dele que nos ajuda a viver isso. Santidade, ela faz parte da nossa identidade. Várias vezes na Bíblia nós somos chamados como santos. Nós estamos nesse processo de santificação. E ela só é ofensiva quando eu sou o centro do meu próprio coração. Aí ofende o nosso orgulho, né, irmão? Um cristianismo sem fome e sem paixão por justiça e pelo Senhor e por santidade não é normal. Evangelho sem fome e sede de justiça não é normal. Falar sobre a palavra de Deus e o seu coração não vibrar agora não é normal. Ouvir sobre o doce Jesus que está presente aqui e não se comover não é normal. Mas a gente insiste em viver como se não fosse de verdade. Como se ele não fosse uma pessoa que ama e que se importa e que ajuda e que ensina. A gente ainda não entendeu a preciosidade do Espírito Santo. Jesus nos dá um santo desespero pelo Senhor. Faça-nos desesperados, Jesus. Faça-nos desesperados pelo Senhor, pela sua presença, por sermos santos. Hebreus 12:14 fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. O que eu estou fazendo da minha vida se eu não estou vivendo em santidade, se no fim eu não vou ver o Senhor? Não importa o que eu sei fazer, não importa até a minha teologia. Se eu não tiver fome e sede, Deus não alimenta a teologia, Deus alimenta a fome. Deus não alimenta o que eu sei fazer, Ele alimenta a fome. Quando eu chego aos seus pés dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor, é questão de vida ou morte aqui. Existe um espírito dentro de mim, de você, que clama: Abba, Pai. Existe um espírito dentro de mim, de você, que geme de dores, esperando o dia que Ele virá e nós estaremos juntos novamente. Por que a gente não vive como se isso fosse verdade? Por que a gente continua sufocando esse espírito? Eu e você fomos chamados para sermos amigos de Deus. Cadê os amigos de Deus? Como eles estão se comportando? Onde vivem? Não sufoquem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito. Não o entristeçam. Amém? Próxima. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Os misericordiosos entendem que Deus não tem uma obrigação conosco. Ele não tem, gente. Deus não precisava criar a gente, Ele criou porque Ele quis. Ele não tem uma obrigação, Ele desejou eu e você. Se Ele parasse de abençoar a gente aqui agora, Ele continuaria sendo Deus, continuaria sendo justo. Ele já fez tudo. Ele não nos deve nada.
Eu te convido a fechar os seus olhos agora e orar a Jesus. O Senhor não me deve nada. Mas Ele mesmo assim decidiu manifestar a misericórdia dele com a gente. Misericórdia é ter compaixão do coração. É sentir aquilo que outra pessoa sente. E Ele sentiu a nossa dor. Ele sentiu a minha dor, Ele sentiu a sua dor. E é por isso que Ele veio ao mundo e morreu no nosso lugar. Ser misericordioso não é ser relaxado em relação ao pecado. Mas é me colocar no seu lugar e ter compaixão do seu coração por isso. Vem cá, vamos se arrepender juntos. Isso também é misericórdia. Não é quando eu vejo meu irmão pecar e digo: fulana, tu viu? Isso não é misericórdia. Jesus nos ensina a orar pedindo misericórdia, como nós praticamos. Mateus 6, 11 ao 12. Então vamos ler aqui rapidinho. Mateus 6, versículo 11 e 12. Jesus está ensinando a gente a orar. Amém? E Ele diz assim: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Ele nos ensina a orar pedindo misericórdia, conforme a gente pratica. Será que quando a gente ora pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, a gente tem orado por graça ou por juízo sobre as nossas cabeças? Porque se eu peço a Deus misericórdia e eu não sou misericordiosa com meu irmão, eu estou pedindo juízo. Oração que não me move a fazer nada também não vai mover o coração de Deus. Se você ora por misericórdia e você não é misericordioso, você está movendo o coração de quem? Se nem o seu está sendo movido. Ele teve misericórdia. Ele não entregou o filho que estava sobrando, Ele entregou o único filho. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele deu o que mais tinha valor. A gente também precisa ter misericórdia com os que nos maltratam, com aqueles que sofrem, com aqueles que tropeçam em pecados escandalosos. Não é sobre o pecado que a gente comete, é sobre quem a gente comete o pecado. É sobre o Deus que criou o universo inteiro. Tem consequências diferentes, mas ainda é pecado, ainda ofende o coração de Deus. Os misericordiosos não expõem as outras pessoas. A exposição, ela é cura e não vergonha. Existem ambientes seguros para expor. Seu líder, seu pastor. A falta de misericórdia é a marca daqueles que traem Jesus. Judas não era misericordioso. Traiu Jesus. Nós não queremos ser Judas. Amém? Mas aqueles que são misericordiosos, esses alcançarão misericórdia. A gente está falando de pecadores que alcançaram a graça de Deus. De pecadores que têm o próprio Deus se relacionando conosco. Os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Salmos 24:3 diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro e não recorre aos ídolos. Hebreus 12:14 diz: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando a gente fala sobre pureza, naturalmente a gente tende a pensar sobre pureza sexual. Só que pureza não é só isso. Na verdade, pureza diz respeito ao desejo sincero de ser inteiro diante do Senhor. Puro de coração é aquele que é valente para defender os princípios de Deus e não negocia o que é inegociável. E é inflexível com as coisas do mundo. E eu estou falando de pequenas concessões também.
A gente nem lê a Bíblia todo dia. A gente falha na leitura de um capítulo por dia, gente. É inegociável. A gente precisa entender que isso é um caso de vida ou morte. Vida ou morte. A gente precisa redefinir o que é sucesso. Porque a gente tem sido ensinado que sucesso é alcançar uma profissão que eu sonho. Sucesso é eu ter um casamento com alguém que é da igreja. Sucesso é eu ter tantos filhos e morar na Disney. Sucesso não é isso. Sucesso é quando ele voltar para a terra, ele olhar para mim e para você no nosso ordinário e encontrar a gente olhando de volta para ele. Mesmo se eu não for médica, mesmo se eu não for advogada, mesmo se eu nunca me casar. O que é sucesso? O que é sucesso? Os puros de coração não negociam o que é inegociável. Os puros de coração têm uma definição certa do que é sucesso. No reino de Deus, é o reino de ponta cabeça. É diferente do que a gente costuma aprender aqui. A gente precisa ter pureza na nossa moral, nos nossos motivos, nos nossos métodos. Sabe o nosso jeitinho brasileiro? Não é só um jeitinho brasileiro, é pecado. Estacionar na vaga do idoso? É pecado. Furar fila no acampamento? É pecado. Não é postura de quem é puro de coração, gente. A maneira que eu vivo importa. A maneira que você vive importa. Quando você passa no sinal vermelho, importa. E eu não estou pregando aqui uma falsa moral ou ser politicamente correta. Eu estou falando sobre um coração puro. Sobre um coração que a palavra de Deus nos ensina. E sabe qual é a recompensa de quem tem um coração puro? Eles verão a Deus. Como você consegue viver com o jeitinho brasileiro, sabendo que isso vai te impedir de ver a Deus? Tá tudo bem para você não ver a Deus? Para mim não tá. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente nasceu para isso. Você consegue entender? Amém? A maneira como a gente vive importa. As pequenas coisas importam. Vamos lá que a gente está acabando. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que abrem mão das suas próprias guerras e escolhem lutar as guerras de Deus. Esses são os pacificadores. Você quer saber se você é um pacificador? Para refletir. Você está pulando aqui na igreja, aleluia, vem Senhor. E aí, o irmão vem, taca a mão no seu braço, o celular cai no chão, quebra o celular. Você se ofende mais quando quebram as suas coisas ou quando ofendem a santidade de Deus? Esse é um bom termômetro para saber se você é um pacificador. Ser um pacificador não é ser omisso, gente. Ser um pacificador é escolher lutar as guerras de Deus. Amém? Os pacificadores possuem uma ira santa. Nós precisamos dar tempo para servir as pessoas, ouvindo, amando, abrindo mão de um espírito argumentativo e de justiça própria. Porque a gente pensa num ser humano que tem justiça própria, é o ser humano, é a gente. Uma pessoa argumentativa, argumentadora, ela não consegue perceber o seu próprio orgulho. Todo mundo já passou por um momento de uma conversa difícil, né? Que a pessoa tá falando coisas em você que incomodam ela e tal, ali numa discussão, pá. Você pensa em quê? Na resposta que você vai dar. A gente costuma pensar na resposta antes de ouvir o que a pessoa tá falando.
Porque a gente não tem uma postura pacificadora ainda. Mas a gente vai ter. Amém? A gente precisa aprender a calçar os pés com o evangelho da paz. Nós não temos escolhas. Nós estamos marcando as pessoas o tempo inteiro. Nós precisamos estar sinceramente comprometidos com Deus e com os nossos irmãos para sermos pacificadores. De modo que até os que não creem percebam isso. Esses são chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você foi chamado para ser pacificador. Para não ter prazer mais nas discussões. Amém? Por fim, das bem-aventuranças, versículo 10, 11 e 12 diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A gente é perseguido por conta da nossa lealdade ao Senhor. E deixa eu te falar, tá tudo bem a gente ser perseguido. Ao contrário do que o mundo ensina. Tá tudo bem. Essa é uma consequência dos amigos de Deus. É uma consequência de quem escolhe seguir o Senhor. De quem é leal. Sabe por quê? A lealdade incomoda quem não faz parte da aliança. Os filhos são aqueles que abrem mão do seu conforto, que não têm medo de serem perseguidos ou caluniados. Sabe por quê? Porque eles reconhecem que eles são ruins. Ninguém nunca vai conseguir falar tão mal de você quanto você realmente é. Você já parou para pensar sobre isso? Porque quem fala mal de você só sabe o que você fez, não sabe o que você pensa. Imagina se soubesse o que você pensou. Misericórdia. A gente é ruim, gente. A gente precisa da graça do Senhor. Todo dia. Os filhos de Deus não dão voz para calúnia, porque já entenderam quão ruins são. O quanto que estão perdidos sem o Senhor. Mas a boa notícia é que a gente pode se regozijar, porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores. E tudo vai ser ajustado no dia que Ele virá. No dia que Ele vier. A obediência, ela gera uma recompensa. Porque uma coisa que aquela moça ali, a minha mãe, me ensinou, é que Deus honra a obediência. Deus honra a obediência. Deus ama a obediência. Essa é a linguagem de amor de Deus. Ele se sente amado quando a gente obedece. E a gente pode ver em Salmos 1, e aí você pode ler depois na sua casa, anota aí, Salmos 1, que aquele que obedece é como uma árvore plantada junto aos rios de água da vida. E as suas folhas não secam, não caem, não murcham. Esses são os que obedecem. Amém? Para finalizar, e aí o louvor já pode vir. Vocês não fizeram lá de novo, né? Gente, a glória de Deus nos humilha. A glória de Deus nos humilha, porque, como diz Marco Teles, a realidade do Evangelho, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar outras cores. O reino de ponta cabeça é diferente do que a gente aprende aqui na Terra. E quando eu digo que a glória de Deus nos humilha, é porque quando a gente olha para tudo isso, pelo menos para mim, bate um desespero grande. Senhor, eu nunca vou me tornar isso.
Jesus, eu estou longe, eu estou tão longe. Mas na verdade, achar que é impossível é uma das maiores estratégias de Satanás para te desmotivar e te fazer ceder a todas essas tentações. Não é impossível, sabe por quê? Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E o nosso erro é achar que esse versículo acaba aqui. É por isso que a gente se desespera. Mas na verdade ele diz que ele é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. A gente é muito ansioso, a gente é crisento, a gente entra em crise muito fácil. Não é impossível. A gente tem um auxiliador que nos ajuda. A gente costuma olhar para a igreja, pelo menos eu, e pensar: é sério que o Senhor só vai voltar quando a gente for santo? Porque está longe. Mas deixa eu falar a boa notícia. Ele é o maior comprometido. Ele é fiel. Ele é digno de confiança. Fique de pé no seu lugar. Se eu pudesse te dar um conselho que eu ouvi, não se preocupe com as coisas da Bíblia que você ainda não entendeu. Se preocupe com as que você já entendeu e não pratica. A gente tem um auxiliador que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos convida a obedecer e chama a nossa obediência de amor. Ele derramou a sua vida e cada gota de sangue em um madeiro. E no final das contas, Ele não vai nos perguntar o que foi que nós fizemos, o que nós construímos. No final das contas, Ele vai nos perguntar: você me amou? Você se parece comigo? Jesus, nós precisamos de Ti. Jesus, eu oro para que você envie o Seu Espírito e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, nós oramos para que aqui o Senhor encontre os pobres de espírito que precisam do Senhor. Que aqui o Senhor encontre os misericordiosos, os pacificadores, aqueles que têm fome e sede de justiça, os que choram, os mansos e humildes. Que aqui o Senhor encontre aqueles que estão dispostos a gastar a sua vida para Ti, perseguidos, maltratados, porque vale a pena, Jesus. Senhor, redefina a nossa ideia de sucesso, porque não adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma. Não adianta ganhar o mundo e não ter o Senhor. Jesus, faça-nos desesperados. Assim como Davi, quando escreveu o Salmo 63. Davi tinha tantas necessidades, Senhor. Ele estava em um deserto e ele podia te pedir tantas coisas, mas ele diz que anseia pelo Senhor, que a sua alma anseia pelo Senhor e tem sede do Senhor. Jesus, não importa os nossos sonhos, nós temos sede do Senhor. Jesus, não importa o que nós podemos conquistar, nós temos fome da sua presença. Incendeie esses corações hoje aqui, Jesus. Que não seja um evento, que não seja só um culto. Cativa-nos para a vida inteira. Em nome de Jesus.